existe um modelo de humanidade que, a partir desse modelo, pessoas são avaliadas como adequadas, mais adequadas ou menos adequadas. Que modelo é esse? O do homem branco, descendente de europeu, classe média, heterossexual e íntegro, sem nenhuma deficiência. Quanto mais próximo dessas características uma pessoa tiver, mais bem tratada ela será na sociedade. Quanto mais distante dessas características a pessoa tiver, pior ela vai ser tratada na sociedade. Então, por exemplo, é por isso que a gente pode entender que uma mulher branca, de classe média, não vai sofrer tanto quanto uma mulher negra, empobrecida, vai sofrer na sociedade em termos de discriminações, que são essas atitudes preconceituosas, institucionalizadas, né? Acho que o caminho é muito longo, na verdade eu acho que a gente está caminhando na contramão, né? Então, ou seja, se a gente continuar seguindo nesse rumo que a gente vai seguindo, a gente nunca vai chegar, e aí não é nem um caminho longo, um caminho possível, especialmente considerando, né, o aprofundamento dos discursos de ódio, né? A diminuição cada vez mais intensa do espaço familiar como um espaço de construção de afeto, de convívio. Então as pessoas estão cada vez mais perdidas, com cada vez menos referências. As instituições que existem têm uma dificuldade ou uma preguiça, até vou dizer assim, de reprimir esses atos de racismo, de intolerância, né? Você vê grupos neonazistas crescendo cada vez mais, aparecendo mais sem vergonhas, com a cara lavada. Então, veja, a partir do momento que as instituições democráticas, né, não seguem com rigor a proposta da Constituição, que é assegurar uma sociedade livre, justa e igualitária, né? A partir do momento que a mídia dá espaço e voz para o discurso de ódio, aprofunda o discurso de ódio, a educação começa a ser esvaziada, né? Porque deveria ser um espaço que deveria ser, né, utilizado cada vez mais. A família começa a se esvaziar também, você fica sem referência. Então, o que você vai ter como referência? O discurso de ódio. Como a gente vive numa lógica de lealdades, né, qual vai ser o nosso vínculo? Nós vamos ter vínculo com o ódio. A gente passa ódio para frente. Muitos de nossos preconceitos, eles se nutrem porque eles não são confrontados. A gente nunca se pergunta, será que eu sou preconceituosa? E se você se pergunta, será que eu sou preconceituosa, preconceituoso? O que eu faço com esse preconceito? E passar e saltar a terceira barreira quer dizer, eu vou conhecer ao outro. O contato com o diferente, o contato com cheiros diferentes, com maneira de pensar diferente, com corpos diferentes, com sotaques diferentes, nos faz pessoas mais tolerantes. Por quê? Porque a gente vai aprender a conviver com a diferença e aprender que a diferença pode ser boa. Aprender novas línguas, aprender novas culturas, aprender que existem maneiras de ser feliz diferente, aprender que é possível conviver com pessoas diferentes e crescer como pessoas. A gente trabalhar com as diferenças é um negócio que é fácil de fazer? Não é fácil, né? Quando nós estamos com pessoas diferentes de nós, o que normalmente acontece é o choque. Então, o trabalho com a interculturalidade, com a diversidade, é um processo de choque. E a educação que se pretende trabalhar, né, que pretende trabalhar com a diversidade, ela precisa entender que vai ser um processo conflitivo. Não vai ser um encontro como esse aqui, um bate-papo, depois um café, tranquilo. Não. Por que isso? Porque o contato com o diferente, né, ele é um contato com alguma coisa que foi reprimida em nós. Agora, apesar de ser chocante, apesar de ser um choque, é uma experiência expansiva, porque nos abre uma possibilidade de ser que a gente pode optar ou não, né? E o respeito está aí, nós vamos respeitar o outro e vamos nos respeitar também. Eu não preciso virar um indígena ou virar um negro para respeitar o indígena e o negro, né? Eu não preciso me transformar em um judeu para respeitar um judeu. Não, muito pelo contrário. Um umbandista não precisa ser católico para respeitar. Enfim,
né? A proposta é que nós possamos dividir o mesmo espaço geográfico, político, com as nossas diferenças, né? Então, se a gente entender que a nossa sociedade, ela está funcionando, as relações sociais estão funcionando com base em um modelo único de ser humano, e fora desse modelo, todos os outros grupos sociais são desumanizados, o que os pesquisadores têm apontado como caminho é justamente valorizar diferentes maneiras de ser humano. Então, qual é a maneira africana de ser humano? Quais são as maneiras indígenas de ser humano? Quais são as maneiras de ser humano numa perspectiva das mulheres ou das crianças? Então, combater o modelo único, não combater os homens, não combater os europeus, mas combater a imposição única de um modelo. E valorizar várias maneiras, né? Conhecer, reconhecer, valorizar e entrar em diálogo verdadeiro, sincero e amoroso, para usar as palavras do mestre Paulo Freire, com diferentes maneiras de ser humano e juntos, né, em comunhão, em relação, em diálogo, em processos educativos, aprender como construir outras relações sociais. O caminho para a tolerância é o caminho da vivência com o diferente. Não existe outro caminho. Tem que ser conviver com o diferente, educar as novas gerações em que é possível ser diferente e ser feliz, que é possível ser diferente e acreditar que outras pessoas podem ter uma religião diferente e também encontrar a Deus em essa religião. E ajudar as pessoas que se negam a conhecer o diferente a dar pequenos passos, conhecendo coisas, culturas e pessoas diferentes. E essa edição do Ponto de Encontro fica por aqui. Outras produções da TV PUC você acompanha no nosso canal no YouTube e também na nossa página no Facebook. Obrigada pela sua companhia, um excelente fim de semana para você e até semana que vem. Tchau, tchau!